Vamos lá, gente, avisando logo, se você veio aqui esperando algo sobre o jogo do Arsenal, me desculpa, mas eu não vou conseguir te dar isso hoje. Por conta do trabalho aqui no Etihad Stadium, né? Eu não estou vendo o jogo do Arsenal, inclusive gravo esse vídeo enquanto o Arsenal está jogando, porque, enfim, evidentemente tem que me concentrar onde eu estou. Mas se tudo der certo eu vou conseguir assistir alguma coisa, algum resumo depois do jogo do Arsenal e o prosseguimento da rodada para gravar um vídeo ao fim desta rodada na segunda-feira, tá? Então o vídeo de hoje é focado em Manchester City 4, Liverpool 1. Um atropelo com direito ao olé, que durou mais de 1 minuto. Não sei exatamente, mas durou de maneira dolorida para o torcedor do Liverpool e extremamente satisfatória, é claro, para o torcedor do Manchester City. Um monólogo no segundo tempo, né, cara? No primeiro tempo, eu saí com a sensação de que, por mais que o City já controlasse as ações da partida e o empate me parecesse um pouco injusto, porque para mim o City já merecia a vitória ali, a sensação era que o jogo estava por um fio, porque o Liverpool conseguia ser perigoso com os poucos momentos que tinha a bola no pé. Foi assim que abriu o placar, num lançamento, aproveitando uma defesa desatenta e descoberta do Manchester City. E foi assim no lance que poderia ter sido 2-0, lembremos, hein? Daqui a pouco falo de Jack Grealish, daqui a pouco falo de Julian Álvares, que não por acaso estão na capa desse vídeo, porque para mim foram os grandes destaques individuais dessa partida. Mas poderia ter aberto 2-0, então para mim a sensação que o Liverpool dava ali é de que o jogo ainda estava vivo. No segundo tempo o jogo foi morto, enterrado e tudo que tem direito, porque foi um monólogo, o Manchester City conseguiu traduzir o que o campo falava para o placar, logo nos primeiros minutos do segundo tempo, né? Então, um atropelo, cara. Um atropelo que acho que consegue estabelecer, tanto o campo quanto o placar conseguem estabelecer o fosso que existe hoje, nessa temporada, neste momento, entre Manchester City e Liverpool. É interessante do ponto de vista não positivo, tá, torcedor do Liverpool? Acho que é interessante analisar o tamanho dessa diferença em tão pouco tempo, né? O Guardiola mesmo diz que o Liverpool do Klopp foi o rival mais difícil que ele enfrentou em toda a carreira. E foi mesmo, né? Porque foi bonito ver esse diálogo aqui no futebol inglês nos últimos anos. Nessa temporada, o diálogo é com o Arsenal, dentro do futebol inglês, dentro da Premier League, melhor dizendo, né? E o Liverpool não faz parte da conversa. Não faz parte da conversa. Daqui a pouco eu falo um pouco mais do Liverpool. Antes eu quero falar do time vencedor e puxando por esses destaques individuais, primeiro falando de Jack Grealish. Eu já critiquei muito o Grealish aqui, muita gente já criticou, e eu acho que com razão, não quem exagera, mas enfim, acho que o Grealish merecia críticas sim, porque era um jogador que não trazia nada de diferente ao Manchester City. Hoje ele traz. Hoje eu vejo, primeiro que assim, é uma temporada muito boa do Grealish. A atuação de hoje, que é absolutamente essencial para a vitória do Manchester City, em poucos minutos ele corta o que seria o 2-0 no lance do Salah e ele assiste o Álvares para o gol de empate. Aquilo ali, cara, envelopa a importância do Grealish para a partida de hoje. Mas essa partida ela não é um ponto fora da curva da temporada. Talvez seja a melhor atuação do Jack Grealish num cenário desse tamanho contra um Liverpool e tudo mais. Talvez seja a maior atuação do Grealish com a camisa do City. Acho que sim. Mas ela não está fora do tom. A temporada dele é muito boa, o pós-Copa dele especialmente é muito bom. E tá sendo bacana. Não está dando para tirar o Grealish do time. E dessa vez é por questões de uma palavra que eu detesto, meritocráticas. Ele tem justificado dentro de campo o porquê não dá para tirar. Tem que colocar o Jack Grealish. E hoje é engraçado, eu vejo um Grealish que virou um jogador do Guardiola. Ele foi formatado, e aí a gente tem que entender a longo prazo se isso é melhor ou pior para a carreira do Grealish. Eu acho que a curto prazo é muito bom, porque ele incorpora no jogo que ele tinha com o Aston Villa as funções que ele precisa exercer para ser um ponta no time do Pep Guardiola. E hoje ele é um híbrido desse jogador, que não perde a timidez para driblar, mas que entende o valor da posse de bola para o próprio treinador, que faz associações de maneira interessante, que prende menos a bola
e que consegue ser mais objetivo, mais efetivo. Acho que desde a Copa do Mundo, se não me engano, o Grealish tem 9 participações diretas a gol. E hoje assiste e hoje marca. É uma partida de tirar o chapéu do Jack Grealish e também para Julián Álvares. Participou dos 3 primeiros gols, diretamente só de um, do passe do Grealish, que ele abre o placar. Ele empata a partida, ele abre o placar para o Manchester City. Mas ele, no segundo gol, ele que descobre o Mahrez na ponta para depois tocar para o De Bruyne. E no terceiro gol é ele quem sai da área, desarruma um pouco a defesa do Lívia, porque, enfim, foi um colapso naquele lance especialmente. Mas, enfim, o Álvares não tem nada a ver com isso. Ele consegue se aproveitar disso. E é ele quem chuta, acho que seria gol, né? Não vi o replay, mas me pareceu que seria gol, para o corte da defesa do Liverpool e o Gundogan marcar no rebote terceiro, o 3-1. Então o Álvares foi essencial, fundamental, e me impressiona o quanto que o Álvares não desperdiça os minutos que ele tem, cara, com o Manchester City. Desde antes de ser campeão do mundo com a Argentina e de virar esse jogador que o mundo já conhece, desde o começo me pareceu, cara, o Álvares não está aqui a passeio e ele está aqui entendendo que ele não vai ter tantos minutos, porque não tem da onde tirar espaço hoje em dia, especialmente nesse time titular, mas quando ele tem, ele raramente decepciona. E isso é impressionante, é uma qualidade muito interessante. O Álvares já é um excelente jogador. Estou impressionado com ele realmente, cara. E aí tem aquela questão que eu acho interessante, apesar de tropeçar em reducionismos, e talvez isso que eu vou falar vai desaguar em comentários bobos, é melhor, é pior. O que me parece o City com o Álvares é mais natural, porque com o Álvares, o City, ele replica em linhas gerais o que se acostumou a fazer nos últimos anos. Com o Haaland ainda não é natural, ainda não há esse clique natural. É uma versão mais perigosa, é uma versão mais fatal, é uma versão que talvez seja o que vai levar o City ao título da Liga dos Campeões, não sei. Mas com o Álvares as coisas, parece que os pingos se encaixam nos is de maneira mais natural, acho que é essa a palavra, mais natural. E eu acho que isso é esperado porque de alguma maneira é normal você esperar que o time ele exerça o que ele vem fazendo nos últimos anos com mais naturalidade do que o que ele vem fazendo nos últimos meses, que é o caso quando joga com o Haaland, né? Então, eu ainda não acho que é para dizer que é melhor ou pior, até porque, cara, enfim, olha o que o Haaland fez nas últimas 2 partidas antes da data FIFA, e é um Manchester City formidável e que pode vir a ser a melhor versão de todos os tempos quando esse clique vier de maneira mais natural com o próprio Haaland. E se o faz sem, na minha visão, esse clique, se faz isso que ele faz até agora sem esse clique, imagina quando o tiver, né? Quero dizer. Mas eu acho que dá para entender. Quem viu o jogo, acho que consegue entender o que eu estou querendo dizer aqui, apesar de, repito, isso poder desaguar em certos reducionismos e, por consequência, opiniões superficiais e, sei lá, que tentam tirar polêmica de onde não tem. Vamos ouvir então rapidamente um trecho de Pep Guardiola falando sobre essas diferenças de Álvares e Haaland na entrevista coletiva depois da partida. Nothing changed. The quality, football tactic is players, and when you have Erling, we have something special, and Julián is something special too. So we scored a perfect goal. All the action was brilliant. The vision to have the second one, to play in that position with Riyad, that he knows is there, and it was involved in the first 3 goals, and except 1 or 2 actions that in the beginning with Ruben, he set the ball not properly with the ball, and he was so clever, and because he's so intelligent. Listen, he's playing with the national team, is World Cup champion, and if you are not good, you cannot play in a world champion team. So I'm very pleased. So thank you so much for the club, for Chiqui, for all the players, to the scouting, to discover him for this prize, because a young player. O que mais eu preciso falar aqui do lado do Manchester City? É a vitória número 100 do Manchester City com Pep Guardiola aqui nesse estádio, dentro da Premier League.
em 125 jogos, cara. Esse é um dado da Opta, eu vou até abrir o tweet aqui para não falar besteira. 128 jogos aqui pela Premier League com Guardiola e 100 vitórias, batendo o recorde, é o mais rápido a conseguir isso, batendo o recorde anterior que era do Arsenal do Wenger em 139 jogos também, um aproveitamento absurdo do Wenger e agora ainda mais absurdo do Guardiola. Passando para o Liverpool, tá? Abro falando dos Reds com outro dado trazido pela Opta. O Liverpool já perdeu dentro da Premier League em 2023 5 dos 10 jogos que teve na competição. Já são mais derrotas do que em todo o ano corrido de 2022. Foram 4 derrotas em 2022 em 35 jogos da Premier League e agora são 5 em 10 em 2023. Cara, como conseguir falar mais sobre o Liverpool se os problemas são os mesmos, né? Acho que não tem muita novidade no que eu já falei aqui no canal nessa minha análise desse Liverpool versão atual. É desconexo, é pouco inspirado, ataca mal, defende mal, raramente apresenta boas notícias para o próprio torcedor e cada vez mais aquele 7-0 diante do United parece surrealista, porque não combina com o contexto do Liverpool nessa temporada, mas enfim, o futebol também é fascinante por essas coisas. O que resume também para mim, cara, esse Liverpool é ver um time sendo engolido pelo Manchester City, que já estava 3-1 no placar, e primeiro colocar o Chamberlain e depois o Milner. É isso que há no banco de reservas. Cara, não dá. Não dá. São jogadores do passado, do Liverpool. Não do presente, muito menos do futuro, e não serão, né? Acho que dá pra gente assumir aqui que nenhum dos dois vai continuar na próxima temporada e não devem continuar. O Liverpool vai precisar gastar muito dinheiro, não sei se vai ter, mas vai precisar gastar muito dinheiro nessa janela de transferências para trazer, especialmente para o setor de meio campo, opções de verdade, tanto para o time titular quanto para o banco de reservas. Engraçado porque a gente pensa, a gente lê, né? O Arnold não sabe defender. Quem dera esse fosse o problema do Liverpool, cara. Até porque o lateral exposto hoje defensivamente foi o Robertson. Estava muito claro, deu para ver aqui de pertinho as instruções do Guardiola à beira de campo para o Mahrez, que a estratégia, pelo menos no primeiro tempo, era explorar as costas do lateral esquerdo e não do lateral direito. E explorou muito bem o lado do Robertson, mais do que o lado do Arnold, inicialmente na partida. Então não é esse o problema do Liverpool apenas. Difícil achar um jogador que não esteja entregando muito menos do que o que a gente se acostumou a ver. O Salah foi muito bem no primeiro tempo e acho que é o único ponto positivo que a gente pode dar para esse Liverpool hoje. Fabinho, enfim, mais uma vez muito mal, não é novidade. Henderson também. Difícil, cara, difícil. É tentar imaginar que talvez o Luiz Dias possa trazer, com o furacão que ele possa movimentar alguma coisa nesse Liverpool. Cara, na terça-feira tem jogo contra o Chelsea em Stamford Bridge. No fim de semana tem jogo contra o Arsenal em Anfield. Olha como que pode terminar a temporada a semana do Liverpool. Na tabela você ainda pode tentar enxergar alguma possibilidade de briga por vaga no G4, na próxima Liga dos Campeões. Olhando para o campo não me parece muito isso não, mas as coisas podem virar assim, né? Essa semana pode terminar com o Liverpool entregando vitórias enormes contra a Chelsea fora de casa e contra a Arsenal dentro de casa, ou entregando atuações muito melhores, ou pode terminar em desastre, cara, porque é um time muito vulnerável, muito vulnerável. E nesse momento não há lesões o suficiente para você entregar essa responsabilidade, mesmo que parcial, para o departamento médico. Estou curioso para entender como que vai ser, como que o Klopp vai arrumar a casa nesse intertemporadas e se ele vai ter recursos para tal. E muito torcedor do Liverpool reclamando do segundo cartão não dado para o Rodri no primeiro tempo. Eu acho que se fosse dado seria exagero, eu acho, tá? Mas o próprio Jürgen Klopp comentou algo nesse sentido na entrevista coletiva, um Klopp bastante abatido. I didn't see it good enough. I realized the situation, but could have got a second yellow. Yes, probably. He will not get it now. And
Yeah, I'm not sure we would have won today against 10 men, to be honest, but yeah. Eu acho que é isso, tá, gente? Resumo da rodada, ao fim da rodada, será o próximo vídeo aqui no canal. Muito obrigado mais uma vez, especialmente pela sua paciência de chegar até aqui. Até o próximo vídeo.